Meus irmãos, o segundo domingo da Quaresma é o domingo da transfiguração do Senhor. Jesus não se transfigurou diante dos discípulos. Mas calma lá, esperem me explicar antes de ficar irritado. Jesus não se transfigurou diante dos discípulos. Foram as escamas que eles tinham nos olhos que caíram, e eles puderam ver aquilo que Jesus sempre foi, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Eles viram Jesus em sua glória, em sua divindade. A festa da transfiguração do Senhor tem um sentido muito profundo e um sentido muito útil para todos nós. Mas para entender esse sentido, nós precisamos evocar o sentido da festa do Natal, a qual a festa da transfiguração se liga. No Natal, nós celebramos a encarnação do Verbo de Deus. Jesus tomou no seio de Maria a carne de Adão corrompida pelo pecado. E na festa da transfiguração, esta mesma carne de Adão, miserável, foi deificada por Jesus. Ela foi transfigurada. A festa do Natal, sem esta ligação com a festa da transfiguração, ela pode simplesmente ser uma festa singela, uma festa que demonstra o grande amor de Deus enlouquecido por nós, aqueno-se de Jesus que deixou a glória do céu e veio na terra, assumiu a nossa miséria no seio de Maria, mas para cada um de nós ela seria estéril, sem importância nenhuma, caso não houvesse a transfiguração. Por quê? Porque é a transfiguração que pega a nossa natureza miserável e leva ela à deificação. Bom, vamos ver alguns elementos desses textos maravilhosos. O texto começa dizendo que Jesus tomou apenas 3 discípulos. Alguém já pensou, Jesus também faz acepção de pessoas, escolheu os queridinhos deles. Mas se você ver que esses 3 simbolizam a totalidade da humanidade, por quê? Porque, de fato, ele não escolheu os melhores discípulos que ele possuía. Pelo menos esses discípulos, dá a entender que eram os discípulos que davam mais trabalho para Jesus. E por isso mesmo Jesus gostava deles. Inclusive, eles aparecem com apelidos pejorativos. Pedro é chamado de pedra, como se tivesse, Cristo quisesse dizer, cabeça dura. E Tiago e João, os 2 irmãos, são chamados de Boanerges, filhos do trovão, porque eles eram impulsivos, irritativos. Então veja que Jesus escolheu aqueles discípulos mais problemáticos para, nesses 3, simbolizar toda a raça humana. E o texto diz assim, que ele foi numa montanha muito alta. A tradição vai localizar esse fato no Monte Tabor, porque é o monte mais bonito lá da Galileia. Diz que vale a pena quem tem a oportunidade de ir na Terra Santa, subir nesta montanha. Tem uma visão panorâmica muito bonita dos arredores, mas isso aí não está escrito no Evangelho. O Evangelho diz que Jesus subiu uma montanha muito alta. E o que seria essa montanha muito alta? É a montanha da própria transfiguração. Por quê? É a montanha que faz unir o céu e a terra, os dons celestes com a miséria humana. De repente, o texto diz que Jesus está entre 2 personagens do Antigo Testamento, Moisés e Elias. Forma também uma tríade. Embaixo estão Pedro, Tiago e João. Em cima Jesus, entre Elias e Moisés.
Moisés é aquele que nos trouxe a lei. A lei serve para quê? Para condenar. Era incapaz de nos salvar, porque nós não conseguimos cumprir a lei na sua perfeição. E o profeta Elias foi aquele que puniu com morte. Ele assassinou todos os profetas de Baal. É aquele então que é zeloso pela lei, mas sem misericórdia. E no meio nós vemos Jesus. Jesus é apresentado no meio como a nossa esperança de salvação. Nós não podemos ter esperança nem na lei e nem nos profetas. Nós temos que ter esperança em Jesus, que Ele sim é um misericordioso que nos salva. Notaram que a Bíblia hebraica se divide em lei e profetas? Então, Jesus está no meio do Antigo Testamento, mas é Jesus aquele que nos salva. E aí o que acontece, uma palavra desconcertante de São Pedro, quando ele vê todo aquele esplendor, ele vai dizer: como é bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para você, Jesus, outra para Moisés e outra para Elias. O texto diz que ele não sabia o que dizer, eles estavam apavorados, estavam com medo. Entenda o medo aqui, não esse medo que a gente sente, esse terror que a gente sente assim, por causa de bandido, por causa de fantasma, por causa da pandemia. Esse aí é o dom do Espírito Santo, um dos dons do Espírito Santo, é aquela vertigem, quando nós nos encaramos a grandeza de Deus, como se estivéssemos diante de um grande abismo de diferença entre a santidade de Deus e a nossa miséria. É aquela mesma situação em que o profeta Isaías experimentou quando ele viu as franjas do manto celestial, naquela passagem que ele vê a glória de Deus. Pois bem, mas não respondi ainda a questão. Por que será que ele falou, vamos fazer 3 tendas? Será que foi que ele estava mesmo abobado com o fulgor daquela situação, com a maravilha daquela situação, quis morar ali para sempre? Não é bem isso. É que o dia que Jesus subiu neste montanha muito alta, coincide com uma festa hebraica muito importante, que é chamada Festa das Cabanas, que coincide com a colheita das uvas. Era uma festa muito folclórica. Até hoje ela é comemorada. Os judeus hoje moram em apartamentos, não mais em zona rural. Naquele tempo de zona rural, então eles faziam barracas de folhagens, folhas de árvores, e passava a noite lá. Hoje, as famílias moram em apartamento, então elas compram uma barraca de camping e a família inteira dorme nessa data dentro da barraca. Por que eles fazem isso? Para celebrar a bondade e a generosidade de Deus. Eles foram peregrinos no deserto, não tinham onde morar, mas Deus com eles foi generoso e deu uma terra que jorra leite e mel, a terra prometida, e eles puderam então construir suas casas e nelas habitar. Era uma forma de agradecer a bondade de Deus e celebrar a proteção divina. Pois bem, o texto continua que quando ele disse isso, ocorreu que uma nuvem luminosa cobriu todos eles e vem a voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Essa nuvem luminosa tem uma importância muito grande. Por quê? Porque ela nos remete ao Antigo Testamento, lá exatamente no Êxodo, porque ela se manifestava quando o povo estava fugindo do faraó no Egito e teve que peregrinar no deserto. Essa nuvem protegia o povo do sol escaldante. E depois, quando construíram a arca, construíram a Arca da Aliança e a colocaram numa tenda apropriada, aí vem a palavra tabernáculos, e aí quando Deus se manifestava dentro, nesta tenda, a nuvem cobria todos. A tenda essa era a Shekinah. Agora,
O que o texto quer nos ensinar? Veja bem, qual é o sentido de fazer uma casa de sapé para que Jesus habite nela, né? Uma casa de gravetos de mato. Pois o profeta Natan já dizia, quando Davi quis construir um templo para Deus, aí o profeta Natan trouxe o oráculo: você, com suas mãos manchadas de sangue, quer construir uma morada, uma habitação para aquele que nem os céus pode conter? Não será assim. Eu é que construir uma casa para vós. Claro que, para vós. Claro que Davi ficou super contente, porque casa tem um duplo sentido, tem o sentido também de família real. E ele pensou, minha família vai ficar no poder para sempre. Coisa que não aconteceu. Nabucodonosor, rei dos babilônicos, matou a família real inteira. Então, que casa que ele falava? Era justamente, neste caso, vamos fazer associação com o texto, essa glória de Cristo que vai nos envolver e vai ser a nossa proteção eterna. É a imagem da salvação. Aqui eu gostaria de, para tornar um pouquinho mais compreensível o que eu estou falando, lançar mão de uma história infantil, a história dos 3 porquinhos. Eu não sei por que sempre eu vejo os 3 discípulos subindo a montanha como os 3 porquinhos, por causa dessa questão de querem fazer em casa. Vocês conhecem a história dos 3 porquinhos, né? Se você não conhece, sinto muito, você não teve infância, né? Então peça para alguém te contar. Mas repare que eles construíram, o primeiro porquinho construiu uma casa de palha, o segundo de madeira e o terceiro foi a casa de tijolo, aquela casa que o lobo não conseguiu com seu assopro demolir. Olha só, vamos fazer a transposição, isso que me interessa. Vai ocorrer um grande juízo final e o lobo está para nos devorar e nós temos que buscar um abrigo. Não vai ser em casas feitas com mãos humanas que podemos nos abrigar. Não vai ser na lei, não vai ser nos profetas, não vai ser nas nossas obras. Nós devemos buscar abrigo nesta nuvem luminosa que é a glória de Jesus. Ela vai nos preservar da destruição final, a imagem da salvação. Então, resumindo, gente, nós devemos pensar que a festa da transfiguração é a festa da deificação da nossa natureza humana. Amém.